Pessoal, desculpa aí, mas a internet não está ajudando nada. Vamos tentar esperar o pessoal voltar aí para a gente poder fazer a coisa funcionar. O André tá entrando? Ver se a coisa vai. Estamos de volta? Estamos, acho que sim. A internet não está Rapaz, que ajudando perrengue. muito. Rapaz, a internet. É muita gente na internet, rapaz. Pessoal trancado em casa. E a gente ainda marcou em outro horário, né? Para poder. Para poder não ter pico, né? Mas não teve jeito, não. Vamos dar 2 minutinhos Mas aí para a galera chegar. E eu a até gente, sumi a aqui com a gente... logo da. Acabei sumindo com o logo da Palomanes, rapaz, aqui da. Aqui caiu tudo, rapaz. Sumiu aqui tudo, travou tudo. Mas faz parte. A Faz tecnologia, parte. a informática veio para solucionar problemas que antes não existiam. Ah, Então, é verdade. é praticamente isso. É verdade. Dá mais um tempinho aí Estou pra aguardando gente. aí para você. Isso. Eu não sei se foi a internet exclusiva daqui, nossa, se foi geral que caiu. Pois é, eu não sei. Eu fiquei vendo, eu tava, vamos dizer assim, me flexibilidade, né, para poder ver você, mas você Uhum. travou. Aí realmente eu não sei se. Aqui Acho que eu já, travou já me redimi. e caiu direto. Aí a coisa. Mas agora acho que vai. A gente perdeu aí 10 minutinhos, mas faz parte do show. Ganhamos de novo. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. Como eu estava falando, já estamos. O pessoal está voltando aí. Aí eu queria destacar lá, logo na introdução da norma, que ele fala assim, um dos trechos da introdução que ele fala assim: é inviável sob o ponto de vista econômico, inaceitável sob o ponto de vista ambiental, considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis de uma simples substituição por novas construções, quando os requisitos de desempenho atingem níveis inferiores àqueles exigidos. Isso exige que a manutenção das edificações seja levada em conta tão longe quanto elas sejam colocadas em uso. Ou seja, assim que o edifício ficou pronto, já tem que começar a pensar na manutenção no dia a dia. Você está usando o seu prédio, você está... Isso com qualquer bem, né? Ainda mais com um bem muito durável como é uma edificação. Né? Quando você está usando aquilo ali, ele desgasta. Se você não fizer manutenção, não tiver um cuidado, aquilo ali vai se desgastar, a vida útil dele vai decair muito mais rápido. E é muito, Exatamente. e é muito importante ter na cabeça isso, que isso representa, infelizmente, na cabeça das pessoas, como a gente não tem no Brasil a cultura da manutenção, representa um custo, e na verdade não é um custo. A própria norma fala um pouquinho sobre essa diferença de custo e investimento. Ela fala o significado do custo relevante na fase de uso da edificação. A manutenção não pode ser feita de modo improvisado, esporádico ou casual. Ela deve ser entendida como um serviço técnico perfeitamente programável e como um investimento na preservação do valor patrimonial. Ou seja, a manutenção ela não é um custo, ela é um investimento. Você tem que pensar Sim, nela como exatamente. investimento. E eu acho que fica bem claro nisso, vou até tentar mostrar esse gráfico aqui, eu acho que fica bem claro isso. Tem estudos que apontam. Você imagina a vida útil de um prédio, André. Um prédio, ele começa o nascimento dele, ele começa no momento que você começa a projetar. Ali seria o nascimento, o marco zero do prédio. A origem, A Marco Zero. origem do prédio. Então você tem toda uma vida do prédio. E a morte dele é o desuso, quando você vai demolir ele para fazer uma coisa nova. Nesse tempo, você gasta um dinheiro com esse prédio. E tem Sim. estudos, eu vou virar a câmera aqui para ver se a gente consegue ver o gráfico. Tem estudos que apontam, olha aqui, olha esse gráfico aqui. Tem estudos que apontam que você tem, durante o dinheiro que você gasta num prédio, vamos dizer que gaste 100 unidades monetárias, Se você for fragmentar, né? foi de fragmentar nesse tempo de vida do prédio, você tem que pensar que durante a concepção dele, você vai gastar de 2 a 5%. A construção ela consome de 15 a 20%. E a operação, a manutenção dele durante essa vida, custa 80% desse valor. Então imagina o quão importante é você ter uma manutenção pensada.
Uma manutenção Sim, organizada, uma manutenção otimizada, como a gente estava brincando, né? Otimizada exatamente. para você gastar esse dinheiro de forma racional, né? Aí quando você vai falar ainda das manutenções, você tem uma lei, chama a lei dos 5, lei de Sinter, que ele chama, muito comum, que o custo da correção de um problema, ela varia, ela cresce na base 5. Então você tem, para ficar uma coisa mais clara, você imagina essa seguinte situação. Para corrigir um problema em um projeto, ele vai custar 1 unidade monetária. Quando você consegue corrigir esse problema, né, durante a execução, ele vai custar 5 unidades. Na manutenção preventiva, vai custar 25. E na corretiva, 125. Então, se você... 125, impressionante, né? 125 vezes. Então, se você imaginar o quão é importante essa manutenção, para você saber a programação dessa manutenção, para você poder saber o quanto você vai gastar, o como você vai gastar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente, digamos assim. Ou seja, né, dos 80% que você gasta com manutenção na sua edificação, você vê que boa parte desse gasto ele é proveniente, a gente vai classificar isso ao longo do nosso estudo, mas ele é proveniente da forma como você gasta. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É muito importante ter esse conhecimento para saber o quanto gastar o como gastar esse dinheiro. Porque às vezes é muito comum a gente ver o pessoal pensar, não vou fazer manutenção, não vou fazer obra, não, isso é custo, isso é caro. Só que você está gastando, quando você tiver que fazer porque o negócio está caindo, está dando problema, você vai gastar 125 vezes mais do que você poderia gastar. Exatamente. Entendeu? Isso é muito importante. Você quer começar a falar um pouquinho sobre o escopo mesmo da obra, da norma? Sim, na verdade, o que acontece? A norma, ela é uma norma, o nosso objetivo aqui, dentro dessa introdução que o Pedro colocou, é sempre trazer aos síndicos uma informação que seja produtiva na gestão do condomínio. Dentro dessa introdução, o que ficou claro para a gente? Ficou claro que a gente gasta boa parte do recurso do condomínio com as manutenções. Diríamos que em relação ao tempo de vida útil da edificação. Né? Pedro mostrou aqui para a gente que 80% desse gasto ele é com a manutenção. E, paralelamente a isso, o que a gente vê? A gente vê que em 99% dos condomínios, os condomínios não possuem um plano de manutenção. Como é que eles fazem a intervenção em cima da manutenção que visa preservar a qualidade da edificação, o valor do imóvel, do seu imóvel, né? Enquanto você tem uma sala, se você tem um apartamento, é importante que tudo esteja funcionando a contento para que você consiga desenvolver as suas atividades e para que você tenha seu patrimônio valorizado, né? Dentro dessa concepção, você não pode, como o Pedro falou lá no início, ter uma manutenção que seja feita de forma aleatória. Vamos dizer assim, aleatória, exatamente. Ela não pode ser imprevisível. Ela tem que estar dentro de uma programação. Né? Por quê? A imprevisibilidade, ela certamente é um fator super preponderante dentro desses 80% que a gente tem com custo de manutenção da edificação. Com certeza. O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Que se você síndico, tiver ciência da norma e passar a desenvolver o plano de manutenção, você pode pegar boa parte do dinheiro que você investe, que está contido dentro desses 80%, e investir em qualquer outra coisa, uma melhoria para a edificação, uma outra benfeitoria. Uma modernização em alguma coisa. Uma modernização. Aí talvez você não vá ter que viver com seu caixa descontrolado, porque você está sempre apagando incêndio. Né? Você não vai ter que comprar, muitas vezes, uma peça ou um material, ou fazer uma contratação de emergência que cai dentro desse gap que o Pedro estava falando do custo exacerbado em função da urgência que você acaba tendo por uma falta de programação. Essa que é a grande sacada da coisa. E assim, enquanto isso, a gente tem uma norma que ela está completamente disponível e tem todas as informações necessárias para que o síndico possa se programar e fazer a manutenção dentro de um custo estimado, dentro do seu orçamento, previsto no orçamento, na previsão orçamentária anual e aprovada em assembleia.
e mais, se eximindo eventualmente de uma responsabilidade de qualquer manutenção que ele tenha sugerido a título de plano de manutenção e a Assembleia não queira ter aprovado, que eu acho que é uma grande discussão que os síndicos enfrentam. Perfeito, né? Exatamente. Então, dentro dessa concepção, o que a gente fez? Para variar, não tem norma que seja uma norma pequena, mas essa norma ela tem 8 itens. São 8 itens com diversos subitens. O que a gente fez? A gente procurou dar uma condensada nisso tudo e dividir para vocês, basicamente, vou rolar aqui para vocês aqui para a gente dar uma... Basicamente em 5 itens, tá? O primeiro item são os requisitos que você tem que ter para a sua manutenção. É a primeira coisa que o síndico ele tem que pensar. A organização, se ele vai ter relatório de inspeção, como ele vai programar a sua manutenção. O segundo item, requisitos para planejamento anual das atividades. Então ele tem que ter uma análise geral da edificação, quais são os documentos disponíveis, ter em mente que ele vai ter que levar aquilo dali para uma previsão orçamentária, numa assembleia, para poder definir um custo que ele pode gastar por ano. Da onde vai sair aquele dinheiro, né? Da onde vai sair aquele dinheiro e, principalmente, ele poder saber que, quando ele chegou naquele custo, ele está limitado. Né? A norma vai falar também sobre, dentro dessa previsão orçamentária aqui, desses requisitos de planejamento, o que você pode deixar de gordura e o que você tem que considerar. Né? Mais do que isso, o terceiro item, os requisitos para controle do processo de manutenção. A gente vai falar um pouco sobre os orçamentos, as contratações, a avaliação das propostas, os meios de controle de produtividade, de rendimento, e se essas propostas estão atendendo ao escopo que elas se destinam. Tá? No item documentação, a gente vai abranger rapidamente aqui o que ele tem que ter a nível de arquivamento para que você consiga criar um link entre gestões. Um histórico, né? Um histórico não se perder no tempo. Para a coisa não se perder no tempo, que foi mais ou menos a mesma coisa que a gente falou a respeito da norma 16.280. Isso aí. E o último item é o item de incumbências e encargos. Quais são as responsabilidades do síndico, quais são as responsabilidades do contratante, né, de quem você está contratando. Isso. E por fim, os anexos da norma. Tudo isso passa de uma forma muito rápida. A gente vai... Em relação ao primeiro item, você quer falar alguma coisa, Pedro? Não, eu ia falar só que alguém perguntou aí, já sumiu, sobre a viabilidade de contratar alguém para poder fazer um plano de gestão. Isso é muito simples de fazer, isso não é muito difícil. A própria norma, ela dá muito esse passo a passo de como montar esse escopo. Então, é fácil para contratar alguém e fazer isso. Inclusive, a norma traz, logo no começo, no escopo, ela traz assim, que edificações existentes antes da vigência dessa norma devem se adequar ou criar seus programas de manutenção, atendendo aos princípios da norma. Ou seja, edificações antes de... Essa norma é de 2012. Antes de 2012, que é a grandíssima maioria das edificações que existem no Rio de Janeiro e por aí afora, você deve criar um plano de manutenção, independente da norma obrigar, gente. Isso aí é uma questão de gestão. Você vai entender o quanto você vai gastar o seu dinheiro. Você saber como vai aplicar o seu recurso. Exatamente. Da onde vai vir, como aplicar é a melhor maneira de aplicar. O dinheiro, o quanto aplicar. O dinheiro pensado nesse tempo é muito importante. Saber como e a norma vai definir, ela vai definir também os controles de desempenho. Exatamente. Né? Para você poder avaliar saber se aquele dinheiro foi bem gasto ou não. E se dinheiro foi bem gasto ou não, né? Exatamente. Esse controle é muito importante. Dentro dessa introdução que o Pedro colocou agora respondendo aqui, acho que foi o Carlos que respondeu, que perguntou, o que acontece? O item 4.1, requisitos para manutenção. Ele, basicamente, o que você tem que prever? A gente separou alguns itens, tá? O 4.1 é um interessante. Na hora que você estiver organizando, que você estiver fazendo um mapeamento do como você vai fazer o plano de manutenção, a primeira coisa que você tem que definir é o tipo de uso da edificação e a complexidade dos problemas decorrentes daquele tipo de edificação. Né? Você pode ter uma edificação de uso residencial, por exemplo, onde intervir numa fachada seja extremamente penoso na hora de você fazer uma pintura, por exemplo, né? Porque você vai ter que fazer comunicação com os proprietários para viabilizar a entrada para a pintura interna. Né? Ou você pode ter um prédio comercial onde a fachada, por exemplo, é toda de pele de vidro.
E aí, nesse caso, basta o rapaz descer com o rapel, a empresa descer com o rapel para poder fazer a limpeza e não vai ter contato nenhum com uma unidade privativa. Isso é um exemplo. Ou seja, você tem que conhecer a sua edificação. Às vezes o próprio desenho arquitetônico da fachada já complica, né? O próprio desenho arquitetônico, antigos, né? Aquelas desenhos, aquelas coisas mais complicadas, isso já leva, já dá um trabalho extra, né? Exatamente. Você tem aqui dentro desse item, muito importante também dentro do 4.1, que é a localização da sua edificação e a implicação no entorno. Ou seja, não dá para eu ter noção do que eu vou fazer. Veja bem, a gente está falando do síndico conhecer a norma e inserir isso dentro de um plano orçamentário, e para inserir ele tem que ter tudo mapeado. A gente está dando o primeiro passo. Ou seja, conhecer sua edificação, a complexidade dos problemas e saber quais são as implicações das intervenções, e aí você vai ter intervenção de maior complexidade e de menor complexidade. Com certeza. Você tem que conhecer isso dentro do seu prédio, né? O segundo item dentro dos requisitos para a execução é você ter uma previsão de qual a infraestrutura que você tem, seja de material, seja técnica, financeira, de recursos humanos, para cada tipo de manutenção. Por quê? Porque a manutenção, a gente vê muito condomínio por aí, né, Pedro, onde o síndico, não por vontade dele, muitas vezes, mas muitas vezes por falta de recursos, ele não tem equipe de manutenção terceirizada. Ele só trabalha com a mão de obra própria. E muitas vezes essa mão de obra própria ela é muito limitada do ponto de vista de não conseguir fazer tudo que ela precisa. Sim, sim. Às vezes é um porteiro que faz um biquinho para quebrar um galho aqui, uma coisa ali. Dependendo do tamanho da edificação. Exatamente. Então, é muito importante que o síndico, a primeira coisa que ele faça é saber quais são os tipos de manutenção que ele tem dentro. Então, ele identificou a edificação, ele identificou a complexidade, viu as implicações no entorno, tem que saber se as manutenções que ele tem que fazer, elas são de rotina, como falou o Pedro no início, elas são corretivas ou são preventivas. Por quê? Dentre essas 3 tipos de manutenção, algumas você pode fazer com equipe própria, outras você tem que fazer com empresas capacitadas e outras com empresas especializadas. Mas, independentemente dessas 2 últimas, você tem que saber, tem que mapear e saber o que eu posso fazer com a mão de obra própria, em que eu não vou ter gasto. O meu gasto vai estar limitado à compra do material. Ou o que eu vou ter que consertar a partir da intervenção de terceiros, onde eu vou ter que ter um contrato para isso. Exatamente, né? Isso, perfeito. O próximo item dentro do planejamento é especificar, foi o que eu falei agora, se aquela intervenção ela tem que ser realizada por uma empresa capacitada, especializada ou com manutenção local. É importante destacar aqui nesse item o que é uma empresa capacitada e uma empresa especializada. A gente falou isso na outra live. Sim. A empresa capacitada é aquela empresa onde você tem um responsável técnico, ela tem que ter um engenheiro, um arquiteto, um engenheiro mecânico, que seja um engenheiro civil, ela tem um conhecimento pleno sobre aquela intervenção. Você vai chamar numa empresa de elevador, um contrato de manutenção de elevador, você não pode chamar um autônomo para fazer esse tipo de intervenção. Você tem que contratar, você tem que pôr dentro do seu orçamento o valor de um contrato referente a uma empresa que tem um engenheiro mecânico responsável por aquela intervenção. Essa é uma empresa capacitada. A empresa especializada, ela pode acontecer, por exemplo, na manutenção de um split. Basta que a empresa tenha técnicos que tenham feito cursos que o habilitem a fazer aquela intervenção. Exatamente. Certo? E a manutenção própria. E ao mesmo tempo você tem que pensar também que existem normas do próprio Ministério do Trabalho que limitam a pessoa que vai trabalhar em certos tipos de serviço. Se você pensar num caso de uma fachada, por exemplo, você tem que ter uma pessoa que tem que ter um curso, tem a NR específica, NR35, de trabalho em altura, que tem que ter curso específico, exame médico específico, tudo isso tem que entrar dentro, tem que pensar. Tem que ser pensado nessa análise, nesse momento, entendeu? E é interessante, antes que a gente fique, vou antecipar algumas coisas, que o final dessa norma, tá, da 5674, pessoal, pode procurar na internet, ela está disponível em PDF, ou no site da IBNT, que seria o recomendável da gente comprar. Mas lá no final, você tem essa norma, os anexos, dizendo quais são as intervenções, quais são os tempos de intervenção, de quanto em quanto tempo você tem que fazer, dividido por cada sistema e qual tipo de empresa que tem que fazer. Tá? Isso para poder guiar. Essa norma é muito interessante. Tá? A norma recomenda ainda dentro do plano de manutenção que você tem indicadores de eficiência, né? Então você estabelece isso até mesmo em contrato. Olha, esse tipo de manutenção aqui, se o cara
se o contratado ele apresentar dentro do meu relatório de inspeção tantas vezes que ele não trocou uma peça e deveria ter sido trocado, a gente tem que pôr no contrato, por exemplo, que a gente pode rescindir o contrato com ele e fazer uma nova cotação dentro de... Isso é muito importante. Porque às vezes o cara está com um contrato que é contra o condomínio, o contratante, o contratado está com um contrato que é contra o condomínio, você não consegue rescindir o contrato porque juridicamente ele está amarrado. Então, se você começar a pôr indicadores de eficiência, ou seja, colocar motivos pelo não cumprimento da parte técnica do que cabe ao contratado, você tem motivos para poder rescindir o contrato. Facilita muito a sua vida juridicamente, né? Facilita, e muitas vezes você consegue fazer uma cotação de um preço mais em conta. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. E a gente já cansou de ver isso, né? Já cansa, isso acontece toda hora. Um dos itens, que seria o 4.2, é o relatório de inspeção. Né? Ou seja, você já fez você conhece a sua edificação, você já tem tudo em mão, você já sabe o que você tem que fazer, e aí você tem que considerar que você tem que ter um relatório pronto. A norma também tem um modelo de relatório pronto para vocês, síndicos e profissionais da área imobiliária. Padrão. Lá né? É um padrão que você pode adaptar ao tipo da sua edificação. Lá consta desse relatório quais são os intervalos, para você definir os intervalos que as manutenções têm que ser executadas e como, para que isso? Para você poder cobrar do seu contratado. Tá? O modelo de registro que você tem que ter daquela manutenção para você poder cobrar do seu contratado, as solicitações e reclamações do usuário. Esse modelo de inspeção ele tem que considerar também as reclamações que vêm de fora. Isso tem que ficar registrado ali dentro para a gente poder saber o que vai atacar, se aquilo ali no futuro, que um usuário, um condômino está reclamando, em algum momento atrás já aconteceu e a gente reparou, como reparou, e por que não solucionou, por que solucionou daquela maneira. E às vezes acontece numa unidade, acontece em outra. E você já sabe a maneira de corrigir em uma e você já vai no ponto direto na outra. Porque o que acontece é o seguinte, o síndico acaba tendo um problema muito grande com o condômino, né? Porque é uma relação de amor e ódio. Você, ao mesmo tempo que ele está ali como proprietário, né? E aí tanto faz ser o síndico profissional como o síndico morador, você tem a questão da cobrança, né? Da questão do posicionamento, da hierarquia. Então, uns têm conhecimento suficiente para achar que sabem o que tem que fazer, outros acabam deixando porque acham que o condômino é chato. Né? Esse amor tem que acabar. A gente tem uma norma, né? Exato. A norma vem para tirar o emocional da brincadeira, né? Tem que tirar o emocional da brincadeira. Registra. Mesmo que você chame alguém, avalie e não seja nada, mas ficou registrado no momento, porque pode voltar a acontecer no futuro e você saber, muitas vezes, linkar um problema com o outro. Sim. Tá? E o que o programa de manutenção em si, depois que você analisa, isso tudo tem que ter, que é o item 4.3 que a gente separou da norma. Ele tem que ter a idade da edificação, tipo a idade, quais são os sistemas e equipamentos existentes, a durabilidade, você vai ter que ir consultando, chamar uma empresa para poder, ou chegar a fazer o contato com os seus contratos atuais, para que eles especifiquem a durabilidade de cada material. Ele vai ter que ter o relatório de inspeção, que a gente falou agora, dentro do programa de manutenção, uma escala de prioridades, para que você possa... uma coisa é o tempo, a outra coisa é prioridade. Você pode ter uma peça, um sistema que ele demore muito mais tempo, como o sistema de incêndio. Quase ninguém mexe no sistema de incêndio. Naqueles chuveirinhos, verificação de mangueira. Mas se der problema... Você só vai saber na hora que você vai precisar usar. E se der o problema, o que vai acontecer? Ele pode estar lá em último, porque muitas vezes o tempo de revisão pode ser maior. Mas, em compensação, se der um problema, a sua intervenção ela tem que ser imediata naquele sistema. Sim, sem menor sombra de dúvida. Tá? Então, além de você ter estabelecido quais são os tempos de manutenção, você tem que ter uma escala, um estudo com a escala de prioridade. Olha, o meu custo prevê isso, isso e isso, mas se acontecer isso aqui no sistema de incêndio, se acontecer isso no elevador, numa caixa d'água, eu tenho que intervir, independente. Como é que a gente vai fazer essa troca? Aí a manutenção deixa de ser preventiva e passa a ser corretiva, né? Sim, a gente está o tempo todo no plano de manutenção tentando evitar esse tipo de situação. Exatamente, Mas ninguém tá você livre. Você tem que conhecer o seu filho, né? Você tem que conhecer o seu filho. O prédio é um filho. Os requisitos de planejamento, basicamente, a gente já falou aqui, tá? Que é a disponibilidade. Você tem que ter uma noção da disponibilidade de recursos, tanto financeiros,
você tem que levar em consideração uma previsão de contingência, porque, como o Pedro falou agora, você tem uma intervenção que, de repente, ela era preventiva, ou manutenção de rotina, e você tem que fazer uma corretiva, isso tem que constar dentro do seu custo. Você Sim. tem que ter um DX desse lá para poder intervir. Tá? E ter sempre em mente que você tem que ter todos os projetos, desenhos, com detalhes, manual da edificação, tudo guardado para ter referência. Aí você vai me perguntar assim, ou vai perguntar para o Pedro, pô, eu não tenho. Se você não tem, chame um profissional para que ele desenvolva os projetos, para que ele desenvolva um manual de manutenção, ou que ele vá atrás, junto da prefeitura, junto da construtora, dos manuais originais. Isso é certo, muito Pedro? importante. Isso é muito importante, porque tem que ter um arquivo, tem que ter um histórico. Isso aí, infelizmente, a coisa se perde no tempo. Como a gente falou na outra live lá atrás, né? Às vezes você entra na administração do prédio, entra oposição, sai situação, fica aquela briga de egos, um não passa documento para o outro, e essa coisa, infelizmente, acaba se perdendo. Então é muito comum a gente, no nosso dia a dia, não ter projeto, não ver projeto, as pessoas não sabem se existe, se não existe, e esse histórico é muito importante, porque essa informação é importante, porque a coisa não pode se perder, tem que passar para todo mundo. Você veja bem, além dessa questão de passar para todo mundo, o que acontece dentro disso tudo? Qualquer empresa que tiver que dar um custo para fazer a manutenção e ela tiver um mínimo de referência, isso torna o trabalho dela menos custoso. A taxa de risco dela diminui, né? A taxa de risco dela diminui. Você, enquanto síndico, consegue ter uma noção realmente do que ele está se propondo a fazer, né, e analisar. Ou seja, é o passo básico, é aquilo que você tem que ter em mãos. Você tem que saber o que você vai vestir, né, vamos dizer assim. Se você pudesse fazer uma analogia, né? Exatamente. Eu sei o que é que eu tenho no meu guarda-roupa, o que é que eu posso usar, o que é que eu não posso usar. Eu gosto muito de comparar sempre uma edificação com a gente, porque eu acho que é uma extensão. Claro, sem a menor sombra de dúvida. Né? Você, quando vai fazer seus exames de saúde, você muitas vezes guarda os exames, né, durante alguns anos. Exatamente você isso. Guarda os exames. Né? Olha só, a gente fala de uma bobeirinha aqui, de forma rápida, um tubo. O tubo fica esclerosado. O que é um tubo dentro da edificação? Uma veia. Né? Com o tempo ele fica. Então, a analogia, o cuidado que você quer para si, em termos de documentação, a gente tem que ter. Eu sei que é um trabalho, mas é um trabalho complexo para que você aumente a durabilidade e ajude a preservar o valor do seu bem, enfim, com certeza, por muitos anos. O ponto agora nevrálgico disso daqui tudo é a previsão orçamentária anual. Volto a dizer, 90% dos síndicos não sabem que, mediante o desenvolvimento do plano de manutenção, é extremamente recomendável que você, tendo desenhado, mapeado toda a sua edificação, sistemas, tendo contratado uma empresa para que ela desenvolva o que ela tem que intervir, de quanto em quanto tempo, que ela saiba qual é o custo real, já com DX para intercorrências e tal, e leve isso, coloque isso dentro da previsão orçamentária. O que eu quero dizer? Qual é o grande problema que a gente tem hoje aqui na maioria dos prédios? Você apaga incêndio. Né? Então você não tem plano de manutenção, estourou, eu não tenho tempo para cotar, tem que comprar peça agora, você compra peça cara, né? Você não sabe, tem que contratar uma empresa de supetão e tal. Bom, aí você gera aquela proporção que você falou no início, né? Uma coisa que podia custar 1, passa a custar, pode 125. Chegar a custar 125. É um absurdo. E isso compõe os 80% que você gasta de manutenção ao longo da vida útil da edificação. Então imagina que se você está se planejando, você consegue perfeitamente adequar uma verba mais próxima. Você está partindo de uma situação em que você não tinha nada, e você passou a elaborar um documento com previsões onde você consegue vislumbrar o que você vai gastar, ainda que você tenha um excesso ou outro. Exatamente. Às vezes, até em situações emergenciais, você tem que pegar até empréstimo com a administradora, que é quase que juros de cheque especial, e a coisa vai virando uma bola de neve. Né? Exatamente, a coisa vira uma bola de neve. Não, e a gente está falando assim, a gente não pode ter em mente só coisas pequenas de manutenção. Não, no prédio, não, de tudo. A gente está falando tem sistemas bem complexos e bem caros, onde o condomínio tem que conhecer e tem que saber a possibilidade. Às vezes, uma simples peça de elevador custa o preço de um carro esporte. Sim, aí dependendo do número de unidades, olha como é que as coisas vão se desenrolando. Aí você pega um prédio aqui no Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, que tem 6 apartamentos, já era. E você tem que trocar uma peça de elevador. Isso não é um custo que pode chegar de uma hora para outra sem você
ter uma noção de que aquilo pode acontecer. Exato. Não é verdade? Aí, Não que você perfeito. vai inserir ele na sua previsão, mas vamos supor que a sua previsão orçamentária daquele ano não contemple, porque você já desenvolveu o plano de manutenção, um custo de reparo com o elevador. Então você não insere aquele custo naquele ano, você deixa para inserir para o ano onde você vai ter que fazer a manutenção. Isso. E deixa um custo eventual para alguma coisa que possa acontecer. É óbvio que a gente não vai conseguir fechar essa previsão orçamentária Perfeito. justa. Não, nunca, nunca. Perfeito. Mas a você gente fazendo vai revisões constantemente, analisando ponto a ponto, peça a peça, você vai saber, essa peça aqui, daqui a pouquinho, vai começar a apresentar problema e já tem que começar a preparar o bolso. Sim, exatamente. Eu estou vendo aqui, as previsões orçamentárias elas devem expressar claramente a relação custo-benefício dos serviços de manutenção, devendo constar em ata as deliberações sobre a realização ou não destas intervenções. Então a gente volta ao início da nossa live, onde a gente pontua que você desenvolvendo o plano de manutenção, sabendo quando vai fazer. Vamos supor que você tem uma manutenção que você tem que fazer naquele ano, ela está prevista para fazer. O condomínio está com algum problema de fluxo de caixa. O síndico vai segurar essa responsabilidade? Não. Ele vai pegar o plano de manutenção e vai jogar para a Assembleia. Vai aprovar a previsão orçamentária, aquela rubrica relativa à manutenção. Então o pessoal em Assembleia vai definir, olha, pô, mas está na época de fazer, eu não vou fazer. Pô, mas a gente está com caixa apertado. Tira da mão do síndico essa responsabilidade e deixa para que a Assembleia defina quais são os itens que vão ficar ali dentro da manutenção, obviamente com as devidas, se o síndico entender que é uma coisa de peso dentro da rotina, ele tem que procurar uma justificativa técnica, a norma orienta isso para que ele possa se embasar. Né? E isso é muito importante, você ter essa justificativa técnica, para o que a gente estava falando lá atrás, do que é a prioridade, níveis de prioridade de cada item, né? De cada item. Tá? Um outro item importante são os requisitos para controle do processo de manutenção. Né? O que são esses itens para controle do processo de manutenção? É basicamente você ter uma ideia sobre os orçamentos, sobre a avaliação das propostas e o meio de controle, antes, durante e após o desenvolvimento da intervenção. Tá? Os orçamentos, em que sentido? Aí a gente está chegando num outro ponto nevrálgico também. Então a gente falou até isso antes da live, né? A gente disse que tinha duas situações aqui que definem isso tudo. A primeira é a ausência, né? A primeira é a ausência completa do plano de manutenção. A segunda é levar ele para aprovação para que o síndico tenha um balizador e uma justificativa de gastos, não seja pego de imprevisto e tal, em relação à previsão orçamentária. E a outra são os requisitos para o controle da manutenção. Né? Por quê? Porque aí a gente vai pegar... O que a gente vê muito, Pedro, que a gente estava conversando? Orçamento. Qual é o calcanhar de Aquiles dos orçamentos? A falta de um edital. Exatamente, né? Isso aí. Perfeito, perfeito. Cada um chega orçando uma coisa, né? Então você está comparando no seu orçamento. Por quê? Porque você tem empresas de engenharia em que elas são especializadas em determinados tipos de intervenção, soluções. Isso. Então vamos supor, vazamento em piscina. Né? Tocamos assim num ponto, o síndico tem que fazer... Apareceu o vazamento, não pode fechar no verão, o que eu faço? O custo da água é caro. O custo da água é caro. Aí você vai chamar uma empresa, aquela empresa ela fala assim, olha, eu tenho que tirar toda a pastilha, meter uma manta e pastilhar novamente. Né? Tem que desplacar tudo e tal. Aí o teu custo vai lá em cima. Aí você vai ter uma empresa que vai falar assim, não, eu tenho mergulhadores especializados que você não precisa nem esvaziar a piscina, eu faço a injeção do produto e ele tapa o buraco e está tudo certo. O outro vai falar, não, mas eu tenho um outro que eu coloco por fora, e aí você não precisa, porque não contamina, não precisa trocar fio. Caramba, como é que o síndico vai definir isso? Que é o quê? Qual vai funcionar melhor? Né? Qual vai funcionar melhor? Qual é o custo que vai me levar a menor insegurança se aquele dinheiro que eu estou investindo, ele realmente vai solucionar o problema e eu tenho que investir aquele recurso todo? E uma coisa que é muito importante, está na cabeça com relação a edital, que nunca, não se deve... contratar nunca o menor preço, e sim o melhor preço. De forma nenhuma. É o melhor preço. Não, é o custo-benefício. Custo-benefício. E a norma fala. Exatamente. O que é o melhor para aquilo ali? Então, para isso, como é que a gente cansa de fazer, né, nas nossas análises? Você faz um edital. Né? A partir do edital, você joga esse edital para que as pessoas definem o escopo da sua obra, diz o que você quer que faça. Muitas deve vezes... ser feito, né? Como você quer que seja feito, né? Nem que você tenha que contratar um engenheiro para fazer isso. E aí, a partir dali, você já vai ter uma noção. Bom, a minha solução é essa. Eu já contratei um técnico, ele já falou o que tem que ser feito.
Se alguém me apresentar com uma solução diversa daquilo, não adianta. Ou ele me apresenta o custo para a mesma solução, ou ele se inabilita a participar da minha concorrência para apanhada de preço. Perfeito. Né? Porque senão... Então, a coisa é muito por aí. Tá? Então, dentro desse orçamento, o primeiro ponto é o edital. Dados do cliente, é óbvio, você tem que ter o escopo do serviço muito bem definido, objeto, descrição das atividades com prazos, especificação das manutenções futuras. A maior parte dos orçamentos só fala sobre o serviço que vai ser executado. Na hora, naquele momento. Naquele momento. Garantia e manutenção futura, não se fala nisso. Ele só fala o seguinte, a sua manta tem 5 anos. Ou rejunte, por exemplo, eu tenho que vir aqui dentro do meu prazo de garantia, de uma fachada, ou de uma piscina, ou de um piso, e falar assim, ó, daqui a tanto tempo eu vou ver se não soltou, porque é minha responsabilidade estar dentro da minha garantia. Tem que constar isso dentro né? Muitas vezes, no caso do elevador, vamos mudar um pouco de foco, né? Um aperto de um cabo. O cara fez a montagem do elevador, né? Ver se ele está regulado, bonitinho. Isso tem que estar previsto lá de quanto em quanto tempo ele vai voltar para fazer. Isso tudo está o plano de manutenção prevê. Tá? Um sistema de higienização de caixa d'água, de cisterna, de X sistema, você tem que limpar a sua caixa d'água. Senão eu vou te dar 10 anos de garantia, mas se você não limpar a sua caixa d'água, não vai adiantar nada. Sim, e dentro daquele prazo eu vou voltar para ver se o meu serviço, se eu não tenho um retoque para fazer. Exatamente. Isso tem que estar definido no orçamento dele. Né? Perfeito. É isso aí. Você tem que ter, obviamente, no teu orçamento a indicação de quem é o responsável técnico, as garantias e exclusões de garantia. Sim. Muitas vezes, você falou agora, olha, se você não limpar de tanto em tanto tempo a sua caixa d'água, eu não vou. Isso tem que estar claro na proposta, no seu orçamento. Tem que estar claro. Não adianta a gente querer conversar sobre isso depois. Isso vai dar aonde a gente já sabe que acontece, que é na perícia, né, que é o nosso ramo. Total falta de comunicação. Tá? Isso aí. Um outro item muito importante é a avaliação das propostas, a qualificação da empresa, profissionais, experiências e referências. Você tem que ir ao mercado, isso faz parte do plano de manutenção, buscar referência, ver se aquela empresa não tem ação, se ela não deixou alguém na mão, enfim, algum outro condomínio, alguma intervenção que ela não concluiu, por que motivo. Né? Não basta entrar num site e ver se a ação já sofreu algum processo ou se ela move algum processo contra alguém, seja por ação de cobrança, ou seja por... Por quê? Porque essa relação jurídica ela envolve várias coisas. Né? Muitas vezes um contrato mal formulado pode gerar interpretações e você não pode se balizar por ali. Sim. Né? Tanto é que hora a gente está defendendo a empresa, hora a gente está defendendo o condomínio. Certo? Então, exatamente. É muito importante que você vá na fonte, que você vá lá no condomínio de executor, procure ouvir do responsável que contratou a empresa naquela época, veja se o responsável técnico dela é idôneo, se junto ao CREA ou junto ao CAL eles não estão sofrendo nenhum tipo de sanção e por quê. O que acontece muito. O que acontece muito, mas que a gente isso não é veiculado. Né? E você tem os meios de controle, né? Basicamente, antes dos serviços, que seriam assegurar as condições de execução dos serviços e meios de proteger o usuário através dos usuários da edificação e dos próprios funcionários que são contratados, antes delimitando e sinalizando as áreas de operação para manutenção. Tá? Isso é antes do serviço. Durante, é um item muito importante que vocês não podem deixar de considerar. Se a intervenção for em qualquer sistema de segurança do prédio, seja de combate a incêndio, fala outra aí pra gente, Pedro. Para-raio. Para-raio, exatamente. Esses sistemas eles não podem deixar de funcionar durante o período de manutenção. A norma é clara, a regra é clara, como diria nosso amigo. Não é? Por quê? Você tem implicações que envolvem risco de morte. Com certeza. Então você não tem seguro envolvido nisso. Então se a tua empresa de manutenção, você fez o plano de manutenção, ela deu orçamento, vai fazer, meu amigo, olha só, você vai fazer a troca da tubulação de incêndio, eu tenho que prever uma tubulação auxiliar aqui. Você vai fazer a manutenção no para-raio, eu vou ter que interromper a comunicação da gaiola de Faraday ou do Franklin, a gente tem que prever está dentro do seu custo? Por favor, providencie, porque senão meu seguro não paga. A gente tem vida aqui dentro do condomínio. E seguro é o primeiro a correr de tudo, né?
E o seguro é onde ele não escreve, ele deixa a coisa ali, né? Se o seguro, rapaz, a gente ainda briga, né, Pedro? O pior é a vida, né? Não, com certeza, com certeza. O Essa dano material é a grande fácil questão. de brigar. Agora, a gente tem aqui um item também não menos importante do que esse que eu falei, que a gente falou, que é executou a sua manutenção. Houve alteração das características da edificação, das especificações originais, todas as plantas e manuais e qualquer outro documento que fale sobre a especificação da manutenção, eles têm que ser atualizados. Se eles forem inexistentes, eles têm que ser criados e têm que ser devidamente arquivados. Isso aí. A gente não pode ter uma referência que baseie o nosso plano de manutenção, execute uma obra que altere a característica original e depois não tem essa modificação registrada. Isso a gente vive no próprio dia a dia das construções, quando tem os as-builts, que muitas construtoras não entregam para os condomínios, o que foi projetado inicialmente, o que foi realmente entregue, não tem. Às vezes esse registro se perde no tempo durante a obra. Pois então, aí você tocou numa coisa muito interessante. Por quê? Porque muita construção, muitos dos empreendimentos, é uma briga nossa, né, quando a gente está em ação contra a construtora, é entregar toda a documentação referente à manutenção de rotina. Primeiro, para você saber do marco zero de onde você está partindo. E depois, eventualmente, para você ter um comparativo das intervenções que aconteceram futuramente, no tempo futuro. Isso, né? Você poder fazer a alteração necessária e não gerar um documento que não tenha... Né? Vai vir uma parte agora, Pedro, que eu acho que ela é mais contigo, que eu não sei, porque a live caiu, eu não sei quanto tempo a gente tem agora. A gente tem mais uns 20. Por aí, 15, 20 minutos. Então eu vou deixar contigo essa parte final, pode ser? Essa parte de arquivo, né, do arquivamento, da parte de documentação. O que é importante nesse momento? Que a gente a gente vem falando disso o tempo todo na live e é importante ter isso na cabeça. Por isso que a gente fala, que é o arquivamento, o arquivar a documentação, arquivar tudo que aconteceu para você ter informações futuras. A gente até brincou lá na outra live, que era aquela história, né, que o arquivo do prédio é o porteiro mais antigo. Que ele sabe tudo que aconteceu, onde é que passa cada coisa. Mas, e aí, um dia... E com devido respeito ao porteiro Zé, né, ele não pode... Exatamente. Um dia ele se aposenta, vai que ele morre. Ele se aposenta, ele morre. Como é que a coisa vai ficar? A coisa se perde no tempo. Então, a norma que a gente já tinha falado lá da outra live, que era a 16720, 280, que ela fala muito sobre arquivo, guardar documentação. Essa norma também fala sobre isso. Tudo que fosse perdido, fosse feito no tempo, se guardar, se arquivar. E tudo isso está dentro daquela norma 14065, que é a norma lá de manual de usuário, que também tem que ser tudo arquivado junto. A norma de desempenho, a 15075, também fala sobre isso. Então, olha a tentativa de quebra de paradigma que a gente tem hoje nas normas, que é de tentar mudar essa cultura. A gente não tem a cultura da manutenção no Brasil. Você fez o prédio ficou pronto e acabou, não vamos fazer mais nada. E não tem que fazer mais nada. Não pode. Isso você tem que mudar esse paradigma. E você tem que mudar esse paradigma da documentação. Ou você documentação no tempo, né? Ou você achar que você pode intervir conforme o problema aparece. Exatamente. Né? E aí você vê, você tem um condomínio Minha Casa Minha Vida, por exemplo, onde você já não tem recursos e a pessoa acha que fazendo a intervenção dessa forma, ela está sendo mais produtiva. Está deixando para frente, ela está empurrando o problema para frente e está ficando mais caro. Exatamente. Muito mais caro. Você tem, então, nessa parte de coisa do arquivamento, você tem o fluxo da documentação, né? Como você tem que, durante todo esse processo de manutenção, como fazer esse fluxo. Você tem o início da manutenção, aí você tem o manual de uso de operação da edificação, logo depois você tem o programa de manutenção, o registro das contratações durante todo esse período, os registros das execuções. É importante durante a execução você ter diário de obra, ter controle, ter uma fiscalização para poder ter um arquivo de tudo que aconteceu. Isso é anual, tá, Pedro? Com certeza, isso é anual. E o registro de execução e depois um arquivamento. Esse é todo um fluxograma do processo de arquivamento. Né? E esse registro, esse arquivamento é importante sempre, que a gente estava brincando assim, de uma administração passar para outra, independente de rixas ou não. Essa coisa não pode se perder durante o tempo, não pode ficar na mão de uma pessoa. É importante que a pessoa lá na frente tenha esse tipo de informação.
né? O nosso objetivo aqui, veja bem, é sempre reduzir o custo do síndico. Isso, de responsabilidade, né? E as responsabilidades. Então, a partir da execução do plano de manutenção e do arquivamento, você cria um histórico, e esse histórico, aliado aos tempos de intervenção e tudo que você já fez antes, ele baliza uma decisão mais acertada do síndico em relação à manutenção de rotina que está dentro daquela previsão orçamentária. Ele consegue desenhar melhor o cenário. Isso, acertado, otimizado até para custo. Até para o custo, que é o essencial, né? que é o que move o mundo, né? Exatamente. Um item que é importante aqui na norma, na parte de arquivo, que ele fala assim, toda documentação dos serviços de manutenção executados deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob guarda do responsável legal, proprietário ou síndico. Toda essa documentação, quando solicitada, deve ser prontamente recuperável e estar disponível aos proprietários, condôminos, construtor, consultor, incorporador, contrato e assim por diante, quando pertinente. E por aí vai. Então essa documentação tem que ser fácil, de fácil acesso. Hoje a gente não pode esquecer que a gente tem programas, né? Inclusive você tem administradoras que disponibilizam ao síndico uma plataforma para que toda essa documentação seja posta nas nuvens. Isso. E fique online e qualquer pessoa tenha acesso. Online para qualquer pessoa ter acesso. Então hoje é muito mais fácil você evitar que uma documentação dessa suma. Exatamente. Né? Não se perca no tempo, né? Não se perca no tempo. Você ia para aquela parte de baixo da escala do prédio, onde ficava aquele monte de papel mofado, cheirando tudo de infiltração, e aquilo ali ficava perdido, né? Teve um condomínio que eu fiz que as plantas da piscina foram encontradas embaixo do deck da piscina, aí. 2 anos depois da entrega da obra. Olha que doideira. Olha que beleza. Olha que beleza. Beleza, né? Que beleza. Eu queria falar um pouquinho, André, agora a gente já falou essa parte de arquivo e tal, eu queria falar um pouquinho sobre o anexo A da norma, que eu acho que a norma ela traz muito um passo a passo de como é que as coisas têm que ser feitas, né? Como é que você tem que montar o teu programa de manutenção, o que tem que ter, o que não tem, o mínimo que tem que ter e por aí vai. O anexo A eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa norma, que faz com que a pessoa, que às vezes até mesmo leiga, consiga ter um plano, ter uma ideia da manutenção corriqueira que ela tem que ter no prédio dela. Mínimo. Tá, mínimo. Item a item e a periodicidade daquilo. Então ele fala aqui, por exemplo, no item com que tipo de equipe, né? Exatamente, o tipo de equipe que vai ser necessário ali. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera para a gente poder ter uma ideia da norma aqui, do que ele fala. Por exemplo, ele fala a cada semana tem que ser verificado equipamentos industrializados. Grupo de gerador, sauna úmida e pela própria equipe de manutenção do local. Isso pode ser feito de maneira simples. O que tem que ser feito? Exatamente. Na sauna, por exemplo, fazer a drenagem de água do equipamento. Isso. No caso do gerador, verificar o uso após o equipamento no nível de óleo e combustível, né? Isso é muito importante quando a gente fala de gerador, né? Porque às vezes a gente só vai sentir falta do gerador quando falta luz. E o gerador não entrou. Você está numa situação, tem alguém preso em elevador, ou às vezes até em hospital, que não deixa de ser modificação, que tem que ter mais do que nunca uma controle de manutenção fortíssimo. Num hospital, se faltar luz e não entrar um gerador, olha o tamanho do problema. Sim. Né? A gente fala toda semana tem que verificar sistemas hidrossanitários e tal. Diga. A cada 15 dias. Vamos pegando um de cada um que a gente... Isso, a cada 15 dias. Sistemas hidrossanitários, bombas de água potável e águas servidas e piscina. Verificar o funcionamento, alterar chave de painel elétrico utilizando o sistema de rodízio quando aplicável. A própria equipe de manutenção do local pode fazer isso. Tá? Cada mês você tem que verificar o jardim, como é que está o jardim, a manutenção geral do jardim e por aí vai. Às vezes, dependendo de estações de chuva, você tem que fazer uma manutenção no jardim mais curta do que um mês. Equipamentos de automação, você tem que ver como é que está a automação dos seus portões, fazer a manutenção geral do sistema, conforme tem que ser instruções isso, e conforme a instrução do fornecedor. O fornecedor, quando te fornece o equipamento, qualquer que seja, ou então uma empresa que fez uma certa manutenção no seu prédio, é importante ela te entregar um manual de verificação, de controle, para você saber o que você tem que fazer, de quanto em quanto tempo. É igual um manual de carro. Você não leva seu carro para revisão de tempos em tempo, de X quilômetros, ou então de X meses. É o mesmo procedimento, não muda muita coisa. Você tem sistemas, verificações ser feitas a cada 2 meses, 3 meses e por aí vai.
Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o último item dessa tabela, já que a gente já está já no finalzinho, para a gente poder abrir para perguntas. Os estertores. Que é, no finalzinho a gente fala o que tem que ser feito a cada 3 anos. Sistema de fachada. Ela tem que ser verificada a cada 3 anos. Você tem que efetuar a lavagem, verificar os elementos e, se necessário, solicitar uma inspeção, atendendo às prescrições e relatório de laudo de inspeção. Equipe de manutenção local, equipe capacitada ou empresa especializada. Por que esses 3 itens? Você já viu, esses 3 anos, né? Você já viu, André, em algum prédio, fora os prédios que tem película de vidro, que tem que toda hora estar lavando, alguém fazer lavagem numa fachada a cada 3 anos? Não, muito difícil. É muito difícil, é muito raro, porque a pessoa pensa, não, a lavagem do prédio vai ser obra. Não é a obra da fachada em si que a gente está falando de uma limpeza. E no momento que você está com um rapaz lá pendurado e ele olha algum item ali suspeito, ele já vai naquele momento ali acionar para poder aquilo ser corrigido. Vai ficar mais barato do que você ter que fazer a obra da fachada daqui a 15, 20 anos, que é o que a gente vê acontecer no dia a dia. Fachada, e a manutenção de rotina, ela diminui o número de intervenções. Com certeza. A manutenção que eu digo, não, a intervenção de 3 anos. Eu excluí disso daí, a gente estava conversando sobre isso, os prédios que têm ação judicial contra a construtora, aonde já no marco 0 a gente detecta o problema. Esses prédios não podem desconstituir a prova, já é um outro assunto. Isso. Mas um prédio que nunca teve problema, foi entregue perfeitamente com a construtora e segue o fluxo, ele tem que seguir essa orientação aqui. Tá? E você imagina até um prédio que fez recentemente a sua recuperação de fachada, vai refazer essa fachada daqui a quanto tempo? Não pode esquecer, a fachada não pode ficar lá. Não. Então, eu gosto de usar esse exemplo da fachada sempre que eu falo de manutenção, porque eu acho que é a coisa mais gritante. Porque é uma das obras que mais aparece, é uma das inspeções que mais aparece, todo mundo vê o rapaz pendurado, alguém pendurado lá, e vai deixando para depois. E é importante estar com isso. E a fachada, Deus me livre, se ela tiver um incidente, cair alguma coisa em alguém, é morte. Não tem meio tempo. Então é importante essa continuação desse controle da fachada. Entendeu? Sim, tem dúvida. Pedrão, anexo B da norma, a partir do anexo B da norma, a gente está com pouquíssimo tempo. A gente tem aqui todos os modelos, tanto para a elaboração do programa de manutenção preventiva, onde ele põe aqui separadinho com objetivo, classificação de registro, tabela dos principais registros. Tá? Você tem no final da norma, porque essa é longa, né? Você tem aqui, vamos ver aqui, o anexo C, que são os modelos de verificação em seus registros, a forma de como registrar. E mais para o final da norma, você tem o modelo das listas de verificação por equipamento. Ou seja, é uma norma muito interessante, completa, que serve... Padroniza, né? Padroniza, livro de cabeceira para o síndico. Entendeu? E a gente, sendo feito um plano de manutenção legal, você vai ter redução de custo. Meu amigo, algum de vocês tem alguma pergunta? A gente está com o tempo... Já está finalizando. Está finalizando. Para a gente responder aqui, eu acho que a gente tentou dar uma abrangência. O tema ele é um tema complexo, realmente, né? Então, assim, com certeza dúvidas vão existir das mais variadas. Isso. Eu acho que... Pedrão. É isso aí. André, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer também. Muito honrado dessa nossa parceria, mais uma vez. É sempre um prazer fazer um negócio que a gente consiga trocar, que não fique um vácuo durante a troca de informações. Exatamente, né? Que a gente tenha isso aí. História para contar e agregar para o pessoal. Né? Então eu também fico feliz de estar fazendo contigo. Feliz de poder ter ajudado, às vezes, dar luz para a galera aí, porque às vezes o que falta só é uma velocidade inicial, né? Um empurrãozinho. É o norte. Exatamente. Daí a pessoa se desenvolve. Vocês podem mandar um direct pra gente, quem tiver sugestão de outros temas pra gente abordar, a gente... Por favor. Estamos abertos. Por favor. Isso aí. Tá bom? Gente, um muito abraço obrigado. Pra vocês. A live vai ficar disponível um tempo depois nos stories, depois eu vou mandar, vou salvar, a gente vai dar um jeito aqui na tecnologia. Se não ficar, quem não conseguir ver durante essas 24 horas, pode entrar em contato comigo, com o Pedro, que a gente salva e consegue mandar por link pra vocês. A gente dá jeito. Bom? A tecnologia tá aí pra isso. Vamos deixar tudo arquivado e publicidade, e público. Engenheiro não podia ser diferente. Fácil recuperação. Um abração, André.
Gente, obrigado. Fiquem Obrigado, com Deus gente. aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.